Olá, família! Estamos aqui mais uma vez para trazer para você, mamãe, um outro episódio do podcast da Humanizer. E hoje temos o prazer de estar aqui com a doutora Ana Luísa Ceia, pediatra. Doutora, muito obrigado por vir. Obrigada a vocês pelo convite. Eu adorei, acho que vai ser ótimo. Sim, comecemos. Sim, e a ideia é trazer muita informação para você, mamãe. E eu queria pedir para a doutora se apresentar um pouco para essa mãe e vamos bater nosso papo. Bom, gente, muito prazer. Meu nome é Ana Luísa Ceia, eu sou pediatra e eu tenho especialização em gastroenterologia pediátrica, que sim, é a mesma coisa do adulto. A gente também fala sobre refluxo, sobre prisão de ventre e tudo mais. Eu me formei na UFRJ como médica e fui fazer minha especialização de pediatria no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E depois voltei para o Fundão, né, para o IPPMG, para fazer minha especialização em gastropediatria. Eu gosto muito do que eu faço. Eu brinco que eu fugi da pediatria durante toda a minha formação na medicina, apesar de fazer tudo dentro da pediatria. Então, eu fui contadora de histórias, eu sou uma apaixonada por livros. Tava enlouquecida na Bienal, comprando livro de criança, não só livro de adulto. E há 2 anos eu criei o Espaço Maturi com a minha sócia, a doutora Janaína Gabriela, que é neuropediatra. E no nosso espaço a gente tenta trazer um local de acolhimento para todas as famílias que quiserem estar por perto. Não muito longe daqui, então vocês estão sempre bem-vindos também. Nós estamos nesse diálogo aqui com uma pediatra, isso é curioso, porque normalmente uma clínica de cuidados para pessoas com autismo tem muito mais diálogo com psiquiatras e com neurologistas, mas eu sempre falo com as mães, e aí? E o pediatra? Então, por que um pediatra? Então, o pediatra, na real, ele é o clínico geral da criança, né? Então, eu sei que, principalmente quando a gente fala do cuidado do adulto, é muito comum que o adulto vá sempre pro especialista e desfoque um pouco desse cuidado. Então, na pediatria, o pediatra é um pouco aquele maestro que tá ajudando a direcionar a família do tipo, então foca um pouco mais nisso, foca um pouco mais naquilo. Eu entendo que, principalmente quando a gente fala das crianças neurotípicas, a gente tem muita coisa para lidar ao mesmo tempo. E muitas vezes é aquele famoso, a gente tem que priorizar o que vai ser feito. Então, muitas vezes as terapias são priorizadas e, digamos que o médico que deu o laudo, o médico que faz os encaminhamentos, ou então que gere as medicações que a criança usa, vai ser o médico que vai ser priorizado também, que normalmente é o psiquiatra ou o neuro. Mas o pediatra devia estar ali também, porque normalmente é a gente que vai dar o olhar, talvez, do dia a dia, do funcional. A gente não vai estar só preocupado com o neurodesenvolvimento, a gente vai estar preocupado também com a alimentação dessa criança, como vai as coisas na escola, como vai o xixi, como vai o cocô, como vai o sono, que podem ser temas que são abordados nas consultas com o especialista, mas dificilmente são temas que são muito aprofundados, porque o especialista tem muitas outras coisas para lidar na hora da consulta. É ele que precisa muitas vezes manejar como estão as terapias, aumenta o tempo de terapia tal, diminui. O pediatra às vezes vai ser a pessoa que vai dar aquele olhar um pouco mais do dia a dia para a família, sabe? Do tipo, talvez aquela ideia de ajuste na alimentação que a pessoa não tinha pensado muito, mas que o pediatra fala, olha, mas tá faltando comer mais proteína, tá faltando comer um pouco mais de carboidrato, né? Tipo, tá faltando botar um pouco... Carboidrato é raro, dei um exemplo ruim. Legume. Digamos que um legume e uma verdura, que às vezes a gente esquece que a criança precisa comer legume e verdura também, principalmente quando eles começam a crescer e a gente está falando de crianças que têm seletividade alimentar ou então que não tem uma variedade de alimentação muito grande, o pediatra às vezes precisa ser a pessoa que fala, é a criança que gosta do crocante? Então vamos fazer tudo crocante, vamos fazer legume crocante, vamos fazer verdura crocante, para ver se a gente consegue colocar e diversificar um pouco mais a alimentação e o dia a dia dessa criança. Doutora Ana, nós fazemos essas ações que são situações de quebra de paradigma, por isso que eu trouxe essa questão, e você falou algo que soa no meu ouvido como tem uma criança ali. E muitas vezes o próprio profissional de saúde, o familiar, outras pessoas olham para o transtorno e nós temos a intenção de fazer um olhar diferente. Tem uma criança ali. Eu te ouvi muito desse lugar. Mas é exatamente isso, porque assim, o meu papel como pediatra não é dar um laudo, um diagnóstico, qualquer coisa nesse sentido. Tanto que isso é uma coisa que eu converso muito com as minhas famílias, principalmente quando a gente vê a criança no pré-diagnóstico, digamos assim. Às vezes a gente tem uma criança que
pequena, às vezes menor de 1 ano, você já fica, putz, pode ser que tenha alguma coisa aí. Tem outras que não, tem outras que de fato a gente só vai conseguir identificar melhor algumas questões de neurodesenvolvimento um pouco mais pra frente, mas o que eu gosto de conversar muito com a família o nosso papel agora é fazer o estímulo adequado. Então, assim, se a gente tá vendo uma criança que tá com um atraso de linguagem oral, com atraso de fala, a gente tem que focar no atraso de fala. Ah, o atraso de fala é porque ela tem transtorno do espectro autista? Tipo, talvez agora a gente não consiga fazer esse diagnóstico. Então, o que a gente tem que tratar é a questão que a gente tá vendo ali. Intervenção precoce. Mas é uma intervenção precoce que não é com o intuito de diagnosticar e nem de rotular ninguém. É com o intuito só de intervir no que a gente pode. Sim. Porque nem todo atraso de linguagem vai ter um diagnóstico por trás. E tá tudo bem? Sim. E isso Né? é muito importante, mamãe, porque nós atendemos pais com crianças 6 meses de idade e estão preocupados com vários aspectos do desenvolvimento e nós falamos sobre isso. Se tem uma questão, vamos cuidar daquela questão. Nós não estamos eliminando a importância do diagnóstico. Nós estamos falando que há outras questões para serem vistas porque ali tem uma criança. Muito legal te ouvir falar isso. Exatamente. E assim, eu acho que o principal é que muitas vezes quando a gente vai em busca de um diagnóstico, o diagnóstico meio que dá a impressão de que ele é o fim, né? Mas ele não é o fim. Sim. Muito pelo contrário, ele é no máximo uma vírgula, nem um ponto final dá pra falar que é. No máximo uma vírgula em todas as outras coisas que vão ter que vir depois. Muitas vezes dá significados. Acho que vocês devem ter essa impressão também de que Sim. às vezes a gente tá diagnosticando muito adulto, ou então Sim. adolescentes, Sim. com alguns transtornos de neurodesenvolvimento que você vê que às vezes aquilo só dá uma luz na vida da pessoa do tipo, agora eu entendi por que pra mim não funciona de determinada maneira. E uma pergunta interessante que então depois do diagnóstico, o pediatra deve continuar no caso, né? Por favor. Agora, por favor. Por quê? Porque o pediatra é o médico que vai acompanhar a criança. Eu brinco que até quando ela quiser. Porque eu fui a criança, adolescente, adulto, jovem. Eu fui acompanhada pelo meu pediatra até me formar na faculdade. É sério, assim. A minha última consulta com o meu pediatra foi, olha, eu tô te trazendo meu convite de formatura. Eu acho que tá na hora de eu parar de vir aqui. Agora... O meu irmão mais velho só parou de ir no pediatra quando ele foi confundido com o pai na recepção. Quando perguntaram pra ele, médico, tipo... né? Não, quando perguntaram pra ele, e quem é o seu filho? Ele, não, paciente, eu mesmo. Então, assim, a ideia do pediatra é que a gente crie um laço mesmo com essa família, que essa família possa ter a confiança e também a ideia de que a gente vai ajudar em várias etapas diferentes. A gente não cuida só da criança, do bebê, da criança pequenininha. A gente vai cuidar do escolar, a gente vai cuidar do pré-adolescente, a gente vai cuidar do adolescente. E, óbvio, isso às vezes precisa fazer sentido também pra família e pra criança. Sim. A criança precisa se sentir à vontade com aquele profissional. E às vezes tá tudo bem. Por exemplo, eu sou uma pediatra menina. Às vezes os meninos não se sentem muito à vontade na hora de exame físico, quando a gente está falando de exame físico de genitália, por exemplo. Então, pode ser que talvez na adolescência, na pré-adolescência, seja a hora de trocar de pediatra no sentido de buscar um pediatra homem. Talvez para essa criança se sentir mais à vontade. Tem outros que não, que levam na hora do exame ficam um pouco mais envergonhados, mas entendem a importância e é uma coisa assim... Fizemos e acabou e tá tudo certo e a gente consegue continuar conversando. Então, a ideia é que a gente seja um parceiro da família. Que a gente esteja ali junto pra ajudar do tipo, será que a terapia não tá funcionando por isso, isso e isso? Será que a gente precisa mudar o tempo de terapia? Será que a gente não precisa, às vezes, diminuir o tempo de terapia? Sim. Que a gente, às vezes, não pensa nisso, mas principalmente nos adolescentes e nos pré-adolescentes, às vezes a gente fica com, sei lá, carga horárias altíssimas de terapia por semana que você fica... Talvez ele precise fazer nada. Deixa ser adolescente que não faz nada, sabe? É importante também. Então, a ideia é essa. A ideia é criar um vínculo com essa família justamente para que a gente possa auxiliar o máximo possível nesse cuidado. Sim. Eu, refletindo aqui o que você está trazendo e pensando sobre o nosso modelo de trabalho, o nosso foco vai se basear na família, nas terapias, e isso é muito importante que você trouxe, porque... terapia como necessidade de saúde. Então, é necessidade de saúde um pouco mais ou um pouco menos? E essa questão precisa aparecer. Mas, além da família e das terapias, a parceria com a escola acontece e não é só aí que a gente fica. No diálogo com outros profissionais que atendem. E eu tenho passado por uma intervenção com as famílias muito intensa, quer dizer, mamãe,
papai, porque os papais também têm que ser incluídos nessa conversa. Por favor. Né? Por favor, que é dizer, e o pediatra? Quanto tempo tem que essa criança foi vista pelo pediatra? Porque parece que é uma categoria que, no caso dos atípicos, fica meio que de fora da linha de cuidado. É um erro. Uhum. E assim, fica fora da linha de cuidado, como a gente disse, porque a gente entende que tem muita demanda. É no melhor vibe do eu sei que vocês têm muita coisa pra fazer. Tem mesmo. Vocês têm muita coisa pra fazer. E tem mesmo. Mas a consulta com o pediatra também precisa fazer parte dessas tarefas. Mesmo que a gente espace um pouco as consultas. Tá? Legal, doutora. Então, assim, mesmo que talvez não vai ser aquela criança que vai conseguir ser vista a cada 3 meses, 4 meses. Vai ser vista 2 vezes no ano pelo pediatra. Mas a gente precisa acompanhar esse ganho de peso, a gente precisa acompanhar esse crescimento, porque senão, às vezes, a gente vai deixar passar questões mesmo de saúde física, uma vez que a gente está focado exclusivamente na questão do neurodesenvolvimento. Então, sim, a gente precisa ver outros aspectos também. E como guiar o olho dessa mãe, desse pai, que está ali no cuidado, por exemplo, com um bebê, e ele se questiona coisas ali, o que aparece para você no seu caminho, e que dicas você daria assim, olhem para cá, como dicas para essa mãe? Eu acho que as principais coisas que a gente precisa pensar quando a gente está falando do bebê muito pequeno é a forma como a gente estimula ele. Como assim? No sentido de que às vezes a gente pensa que tá tudo bem o bebê ficar o tempo inteiro, por exemplo, no colo. Ou tá tudo bem o bebê passar o dia inteiro no carrinho. E eu costumo brincar com eles que, gente, o lugar mais seguro pra criança, na maior parte das vezes, é no chão. Tanto pro neurodesenvolvimento dela... No chão, doutora? No chão. É a pergunta que eu... Sim, no chão. No chão. Óbvio, não precisa ser no chão frio. Pode ter um tapetinho. Pode ter um tapetinho, tá tudo bem. Mas sim, no chão. Porque muitas vezes é ali que ela vai desenvolver tanto a sua força motora, porque ela precisa mesmo ter força nos músculos, né? A gente esquece que o desenvolvimento do bebê, ele é o que a gente chama de crânio caudal. É da cabeça pro pé. Então, a criança começa primeiro sustentando mais o pescoço, depois ela vai mexer mais os bracinhos, depois ela vai começar a rolar para um lado, rolar pro outro, porque ela tá começando a ficar mais forte na parte de cintura escapular, depois ela vai começar a ter força na barriga, força para sentar, depois vem o engatinhar, depois vem o andar, e o chão é o lugar onde ela mais consegue fazer essa força. Então, se eu pudesse dar uma sugestão sempre para as famílias, tente deixar a criança um pouco mais livre, intervenha um pouco menos, porque às vezes é muito comum a gente encontrar a criança no tipo, a criança aponta para um negócio, a criança olha para um negócio, a família imediatamente já pega e já traz aquilo para o cuidado da criança. A gente fala muito isso, evite fazer para a criança aquilo que ela consegue fazer sozinha. Permita que ela vá até o objeto, o item, e pegue e dialogue com... E se ela não consegue também, permita ela ficar frustrada porque ela não consegue. Isso! Vira tema de palestra, doutora. Ué? E aí eu tenho que falar isso com cuidado, porque frustre um pouco a criança. Frustração faz parte do nosso desenvolvimento. Regulação emocional muitas vezes está associada a esse tema. Muito legal. A gente não tá falando em abandonar a criança no chão, do tipo, deixa sua criança lá e vai viver a vida, daqui a 2 dias você volta. E fique no joguinho do celular. Não. Não é isso que estamos falando, tá, gente? Não mesmo, mas assim, é deixar ali um ambiente livre para ela se desenvolver. Tem muitas famílias que às vezes ficam preocupadas com aqueles contatos iniciais. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala que o bebê tem que mamar olhando no olho da mãe. Cara, tem alguns bebês que não estão afim de olhar no olho da mãe. E quer dizer que necessariamente vai ser uma criança neurotípica no futuro? Não. Só é um bebê que às vezes não tá interessado em olhar no olho da mãe. Às vezes o bebê fica olhando fixamente pra mama da mãe e não olha pra cara dela. Então, assim, às vezes tem questões do tipo, a criança se interessa por rosto humano. Isso é uma questão. A gente espera o interesse pelo rosto humano relativamente cedo, de acompanhar, de você vai pra um lado, você vai pro outro. A criança acompanha muitas vezes. Então, assim, esse é o tipo de coisa que às vezes pode levantar uma pulguinha atrás da nossa orelha? Pode. Mas isso é motivo pra tipo, então temos um diagnóstico? Não temos. E essa discussão de olhar sempre para a questão do transtorno, muitas vezes, literalmente, você foca só na questão do transtorno e esquece do basal, de algo que é mais simples, que precisa ser visto.
Né? Muito legal, muito legal. Mas a ideia é um pouco essa, assim. Às vezes isso gera tanta ansiedade, tanta busca desenfreada por um nome para o que a gente está diante. Só que muitas vezes é o que você falou. A intervenção precoce não vem de ter um diagnóstico. A intervenção precoce vem de observar alguma coisa alterada nesse neurodesenvolvimento que não necessariamente vai ter um nome no futuro. Sim. E essa questão que você trouxe sobre a estimulação da criança, né? Nós estamos vivendo uma época que a discussão sobre o uso de celular, por exemplo, você falava sobre deixar a criança no chão, e eu fiquei pensando, é muito comum deixar a criança em cima do sofá, que é um lugar perigoso, a criança rola, pode cair, etc., e o chão acaba sendo mais seguro, e fiquei pensando nessa lógica, né, de funcionamento em que você oportuniza espaços físicos. Eu atendia uma família em que se evitava que a criança, por exemplo, brincasse no parquinho na terra. O que a pediatra diz sobre isso? Que a pediatra adora uma sujeira. Mas esse tipo de sujeira aí nesse nível tá valendo pra criança e por quê, doutor? Então, tá valendo, não só tá valendo, mas é uma sujeira boa, assim. É legal que a criança tenha contato com a grama, com a areia, com a terra, com o chão frio, com o chão quente, com molhado. A gente esquece, às vezes, depois, que tem muita criança que, às vezes, principalmente quando eles ficam ali nos seus 6 meses, que eles começam a babar loucamente, os pais ficam, mas ele tá brincando na poça de baba. Deixa eu brincar na poça de baba. Deixa a criança ser criança. Ela tá incomodada com a poça de baba? Aí eu falei, eu brinco com os pais. Eu falei, então lida você com o seu incômodo. Ela não tá incomodada, sabe? Deixa a criança brincar onde ela tá a fim de brincar. Então, sim, esse contato com texturas diferentes, com digamos que conteúdos diferentes, né? Às vezes dá pra brincar com textura diferente dentro de casa. Você pode brincar com, sei lá, caroço de feijão, semente de arroz. E deixar a criança brincando por ali. Então, não, esse chão não é perigoso. Não vai causar verme. Também é a pergunta que eu recebo muito. Mas ele coloca o brinquedo que caiu... na boca! Não, caiu no chão do parquinho e ele bota na boca. Gente, tá tudo bem. Por mais que a gente saiba que a gente vive o chão do parquinho não é limpo, que nem o chão da nossa casa, ainda assim a gente vive num ambiente muito mais limpo do que eram os ambientes há, sei lá, 100, 200 anos atrás, sabe? E as pessoas viveram. E não só isso, a gente já sabe que mesmo esses ambientes sujos, digamos assim, de areia de praia, de sujeira de parquinho, eles não são capazes de causar tanta verminose quanto a galera acha que é. Entendeu? Olha, legal. Então, assim, é muito comum que as famílias falem, então tem que dar o remédio de verme. Não, mas ele bota o negócio do chão na boca. Não, gente. Verminose não é assim tão fácil quanto a gente imagina. E tá tudo bem a criança botar tudo na boca, porque é a forma dela de explorar o mundo, principalmente nos primeiros 2 anos de vida. E essa questão do pai, da mãe, do vovô, da vovó, brincarem com a criança para estimulá-la, doutora? Isso é incrível, né? O cuidado, esse contato 1 a 1 da criança é muito legal, assim. A criança aprende muitas vezes imitando o que você tá fazendo. Ela copia o que você tá fazendo. Ela copia o seu gesto. A gente acha que não, mas isso é uma pergunta muitas vezes quanto ao desenvolvimento. Do tipo, a criança faz a careta, imita a careta que você tá fazendo. Então, é importante. Esse contato 1 a 1 estimula muito. E não precisa ser um contato 1 a 1 com um sentido de estamos fazendo a super, hiper, ultra, mega estimulação. Não é. É conversar com a criança, é mostrar um livro, é pegar um brinquedo e ficar um tempo explorando com ela. Um brinquedo de formas diferentes. Exato. É deixar a criança pegar o mesmo brinquedo e chacoalhar, bater, jogar, sabe? Porque é isso, faz parte dela e tentar descobrir para que serve aquele objeto. Você percebe certo prejuízo quando há falta desse tipo de estimulação nos seus atendimentos? Sim, mas eu acho que felizmente eu trabalho com um público que, no geral, se preocupa muito com isso. Muito bom. Mas a gente sabe que também que às vezes, como você comentou, às vezes quando entram as telas na jogada, isso aí pode começar a faltar um pouco. É um tema importante, né? É um tema bem importante. E eu acho que muitas vezes eu recebo isso, por exemplo, a criança passa um turno inteiro com a avó. E aí a avó, às vezes, para ter um pouquinho mais de tempo e tudo mais, deixa a criança muito tempo na frente da tela. Ou uma coisa que eu, como pediatra, como gastro, sofro muito. A criança que só come na frente da televisão.
Tem algumas coisas nesse sentido que às vezes a gente não para pensar tanto, mas o cuidado 1 a 1, ele também passa de às vezes deixar a criança fazer coisas sozinhas. Ter momentos sozinho. Então, assim, é importante que o adulto esteja junto, mas a criança ficar meio entediada e ficar no canto dela, porque você precisa ir ali ao banheiro, então você precisa ir na cozinha fazer alguma coisa para ela comer, também faz parte do desenvolvimento. E que dica você daria para essa mãe, por exemplo, em relação ao uso de tela e as crianças? O que dizer para ela sobre esse cuidado? Idealmente, que a gente tente atrasar o máximo possível esse contato da criança com a tela. E aí, se eu pudesse dar uma outra sugestão, usem um pouco mais a tela útil, do tipo, a tela que vai ser para fazer uma ligação com a avó que mora longe, com um tio que mora longe, porque é isso, a criança vai ter um pouco dessa interação do ao vivo, mas através da tela. Então, a tela tem um pouco mais de função. Tela útil. Nossa, gostei do termo. Não é? É uma tela útil, é uma tela para ter contato com a família que tá longe. Então... Porque, às vezes, há o desenvolvimento de um comportamento compulsivo até na criança, com o joguinho, com tanta estimulação, e a pais se perguntando sobre outras coisas quando nós estamos falando do uso excessivo de tela, que vai atrapalhar na rotina de sono, por exemplo. Isso aí é uma coisa que atrapalha pra caramba e que muitas vezes a gente não pensa, né? Porque a gente tem esse hábito. Eu não sei você, mas o meu celular dorme do meu lado na cama. O meu também. Então, assim, esse celular que dorme do nosso para lado bem na e para cama... Exatamente. Você muitas vezes não mexe nele um pouquinho antes de deitar pra dormir. Sim. Então, isso é um problema. A gente não pensa como essa luz azul atrapalha o nosso relaxamento, a nossa produção de melatonina e como atrapalha o nosso sono. Então, assim, uma outra orientação com relação às telas. Evite tela à noite. O ideal é que a tela seja longe do horário de dormir. O mais longe possível. Então, assim, se a gente pudesse, por exemplo, vamos pensar no horário para a criança ver a tela. Talvez, quando acorda de manhã, um horário que, sei lá, você precisa fazer um café da manhã, a criança assiste um pouquinho de desenho. Saibam os desenhos que sua criança está assistindo. Oi? Exato. Tem o adulto precisa saber qual é o conteúdo daquilo ali, né? A gente não para pra Tem pensar... isso? Deveria. A gente não para pra pensar muito nisso, mas às vezes tem criança também que, sei lá, você abre o YouTube Kids e acha que o YouTube Kids tá tudo ali apropriado. E não é assim. Exatamente. Nós tivemos algumas experiências, doutora, de solicitar aos pais que fossem supervisionar e os pais ficarem muito preocupados com o que tinham encontrado em conteúdos que eram ditos infantis. Então, nossa, muito bom, porque você está falando de segurança para essa família. E é uma segurança que às vezes a gente acha que não é um problema, porque é uma segurança através da tela do celular. O que pode acontecer de perigoso? Sim. O que o celular pode fazer de mal? Sim. Mas o celular pode dar muitas ideias para essa criança de coisas que ela não deveria nem ter acesso, Sim. como às vezes ideias do que ela poderia fazer que são perigosas. E a criança tem uma dificuldade nesse início em entender o que, não só o que é certo e o que é errado, mas o que é perigoso e o que não é. Sim. Só para você ter uma ideia, até mesmo pensando no dia a dia. Uma criança, por exemplo, de 5, 6, 7 anos, ela não consegue ter noção sozinha se dá para atravessar a rua com um carro vindo. Essa noção de velocidade, de tempo que o carro vai chegar ali, ela vai desenvolver muito mais na pré-adolescência e na adolescência. Então, assim, é uma coisa pequenininha que a gente pensa do tipo, não, mas é claro que dá para ver que o carro vai chegar nela. Ela não tem essa noção. Uma percepção de profundidade. Não é uma profundidade com velocidade. Com velocidade. Assim, ela não tem essa noção. Sim. Então, às vezes é um perigo mais eminente que a gente se preocupa mais em ensinar, e o da tela nem tanto. Mas Sim. que a tela também pode dar a ideia do tipo, olha que ideia boa você atravessar na rua sozinho. Por exemplo. Sim. Isso é um perigo que traz para a vida real. Achei legal você falar um pouco desse recorte aí, lá pelos 7 anos. E eu queria... fazer um rápido olhar sobre isso, porque nós preparamos um encontro para pais de um programa que nós vamos fazer. Que legal. E nossa questão para as mães e pais eram esses, assim. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, então não sei de que lugar você está assistindo esse podcast. Mas você deixaria seu filho sozinho na rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro? Você deixaria o seu filho sozinho no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro? Você deixaria o seu filho ou sua filha sozinhos na 25 de março, em São Paulo? Certamente não. E numa praça, né? Numa praça. Será que a gente deixaria nosso filho, nossa filha sozinho numa praça, sem supervisão? A internet é um ambiente muito mais profundo do que esse. E aí, pegando um pouco para essa idade dos um pouco mais velhos, os videogames, os chats,
dos jogos estão virando espaços onde pedófilos estão visitando, onde pessoas maldosas estão visitando, e cabe a nós, pais e mães, proteger os nossos filhos. Isso com certeza. E a gente não para pra pensar muito, mas o jogo online também é um jogo para adulto, na maioria das vezes, né? Então, muitos jogos online que são jogos violentos, jogos que o objetivo do jogo é sim, ou mata, ou não sei o quê. Então, assim, a gente não para pra pensar muito, mas para aquela criança, enquanto isso fica... Aquilo ali é o lúdico, aquilo ali é digamos que a brincadeira, isso pode fazer com que ela perca um pouco essa noção de o que é certo e o que é errado. Sim. Não que o videogame seja um problema do tipo, ela não pode brincar de videogame, mas talvez numa idade tão cedo, os videogames tenham que ser uma coisa mais do tipo... um jogo de futebol, vai ter um negócio de andar de skate, ou até mesmo um bonequinho, do tipo, a corrida do Mario Kart. Eu sei que não é mais tanto o que eles querem de videogame hoje em dia, mas eu acho que cabe a nós também filtrar um pouco tudo isso, sabe? Mas talvez uma mãe ou um pai esteja nos questionando, doutora, dizendo o seguinte: Valdemir, Ana Luísa, entendi que tem um problema ali, entendi que essa é uma questão, ok, mas o que eu faço com isso? Como que eu vou reduzir esse problema se eu tenho a desconfiança, por exemplo, que meu filho está viciado nesse jogo? Que dica que a gente poderia dar para esse pai e para essa mãe? Eu acho que a conversa sempre é um bom caminho. Legal. Então, mas assim, não é aquela conversa brigando ou é aquela conversa mais tranquila? Não sei. É aquela conversa de explicar... Eu sou sempre essa conversa mais tranquila. Apesar do meu marido falar o contrário, falar que eu sou muito nervosinha, eu sou do time dos porquês. Assim, eu adoro explicar os porquês para as famílias e os porquês para a criança. Então, eu acho que talvez uma conversa com porquês, sabe? Do tipo, filho, olha, você é novo para brincar de tudo isso. Talvez a gente precise brincar de um outro jogo. Eu sei que você gosta muito desse. Então, esse aqui, a gente vai ter que limitar a esse tempo. A gente vai, ao invés de, sei lá, 3 horas no dia que a criança... Não, esse aqui você vai poder brincar por meia hora e depois você vai ter que escolher um outro jogo. Legal. Dentre esses... Que é frustração, isso também é saudável. É limite... Tá tudo bem. Eu brinco com os pais que, por exemplo, mas a criança quer isso e como é que eu vou dizer não pra ela? Se a criança te pedir uma bebida alcoólica, você vai dar pra ela? Pois é. Se a criança te pedir uma arma, você vai dar uma arma carregada na mão de uma criança? Então, assim, cabe... É o nosso papel como adulto dizer não e saber o que é perigoso e o que não é para aquela criança. Então, se a gente percebe que, por exemplo, jogos de videogame estão deixando a criança mais agressiva, mais violenta, tá dormindo pior. Tem crianças que às vezes têm pesadelos, acabam tendo terror noturno, não conseguem dormir direito, porque estão tendo muito hiperestimuladas por videogames. Então, sim, é nosso papel como adulto criar uma trava nisso. E aí, às vezes, compensar. Falar, olha, pra brincar disso, então a gente vai ter que parar tal hora antes de dormir e você vai ler um livro. Ou então você vai pintar um desenho que você gosta. Muito legal isso. Vai montar um quebra-cabeça. Sim. Entendeu? Brincar de jogos de tabuleiro que interage com a família. Sim, papai e mamãe, literalmente, porque eles perguntam, mas Valdemir, como vou tirar a minha criança da tela? Se coloque no lugar da tela. Vá brincar na terra. Vai jogar futebol. Eu sou horrível no futebol, doutora. Horrível. Meu filho começou a se interessar e eu falei, meu filho, eu chamo ele de Negão. Negão, cara, 3 gerações que não teve ninguém que jogou bem futebol. Você tá querendo quebrar essa regra? Meu Deus! Meu filho, nós estamos pro lado do nerd. Vamos estudar, ler um livro. Ele, não, papai, quero futebol. Então tá bom, vamos lá jogar. Papai tem 2 pés esquerdos e sou destro, mas vamos lá, vamos tentar. Então, mas é isso, faz parte, porque sendo muito sincera, ele tá preocupado se você joga bem ou mal futebol? Ele quer estar comigo. Exatamente. É isso. E assim, eu entendo a nossa falta de tempo, tá? Sim. Eu não tô falando que você tem tempo de sobra. Vivemos no planeta Terra, né? Exato, a gente tem essa noção. Sim. Mas assim, é exatamente isso. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar da tela. E no lugar da tela, às vezes até nas alternativas. Porque às vezes a criança não vê aquilo como opção porque ela não vê a gente fazendo. Então, a gente tem que sair um pouco mais de frente da tela. E eu digo isso como uma pessoa que, durante a pandemia, eu percebi que eu fazia um revezamento de tela. Eu saía do meu computador pro meu celular, pro meu Kindle, pro tablet. E era isso. Tipo, e é tela, né? Não é celular, é tela. Não, muito exato. Bom isso. Então, são todas as... Eu só mudava de tela pro qual eu ficava. Até uma hora que eu fiquei, meu Deus, é por isso que meu sono tá horroroso. É por isso que eu tô indo dormir 2 horas da manhã, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar um pouco pra gente também. Como a gente tá fazendo. E legal você colocar isso, porque nós somos exemplos e quando você traz isso, muito importante, nós cometemos erros. Claro. E é importante, eu outro dia falava para pais e mães,
Se você erra, pede desculpa para o seu filho. Tá, porque ele vai estar aprendendo sobre seu erro. E aí você coloca isso, nós somos humanos. Isso vai acontecer. Muito gostoso. Antes eu queria pedir para você ir aí, clicar no joinha. Não é isso, doutora? Por favor, clique. Porque faz bem para a saúde. Da Humanize. Comente aí também. Comenta de onde você está vendo esse podcast, onde você está assistindo. E é isso, doutora, de trazer essas informações. Nossa, muito importante então a pediatria, doutora. Não é só ir lá e ver exame de sangue. Então há todas essas situações de importância para essa família, né? Exato. A gente precisa conversar com as outras especialidades que fazem parte do cuidado dessa criança. Isso. Então, não é só o pediatra que é importante. Acho que quanto mais a gente consegue conversar com todo mundo que faz parte desse cuidado, melhor. Então, pra gente, os relatórios de vocês são muito importantes. A gente precisa saber o que você está vendo. Eu entendo todos os critérios? Obviamente não. Porque eles começam também com mais siglas, galera, que eu fico assim... Deixa eu passar adiante pra eu entender o que a criança tá fazendo. Eu confesso. Então, não é? Então, assim, eu não entendo tudo. Admito. Mas tudo bem, porque é isso, assim. O falar o eu não sei também é importante. Sim. Eu não sei porque tem outros profissionais que estão cuidando de você que sabem. Sim. E tá tudo certo. Sim. Mamãe, papai, vovó, vovô, os tios que participam do processo. Esse é o nosso carinho voltado para você. A nossa intenção é te trazer muita informação. E a informação aqui era ratificar, confirmar, estabelecer esse dado, que já é muito antigo, de que os pediatras precisam estar dentro do cuidado do seu filho. Se ele tem ou não TEA, transtorno do espectro do autismo, se ele tem ou não TDAH, não é uma questão de olhar para o transtorno, e sim para a pessoa. Doutora, alguma dica final para essa mamãe, para esse papai? Bom, me acompanhe também, já que por favor, doutora. Já que a gente tá nesse momento de propaganda, o meu arroba é esse mesmo, é doutora Ana Luísa Ceia. Eu tô me divertindo muito, que eu coloco meus vídeos no TikTok, que às vezes as famílias me conhecem pelo TikTok. Legal. Eu tô achando isso um máximo. Legal. Mas, gente, a ideia de trazer essas informações para vocês, tanto nos nossos perfis quanto no dia a dia da consulta, é saber que com informação vocês têm poder de mudar muita coisa na vida de vocês e na rotina de vocês. Então, é para isso que a gente tá aqui. Isso. Né? Eu vou terminar com o termo agência. Agência é você ter autonomia sobre as decisões que você vai tomar em relação à sua vida, sua família, seu filho. E a Humanizer e a doutora Ana Luísa querem te ajudar nesse processo. Então compartilha esse vídeo, vai nas nossas redes, nos siga e até o próximo episódio. Por favor, peçam pra eu voltar, que vai ser um prazer. Gratidão, doutora. Muito obrigado. De nada. Excelente.